Ora bem, muito boa noite a todos. Feitas as apresentações, quero-vos falar do tema que me traz aqui. E o que me traz aqui inicia-se por cidadania. E a cidadania não é mais do que uma construção social, coletiva, em que cidadãos têm direitos e deveres, responsabilidades e obrigações. E essa cidadania foi-nos trazida e dada ao mundo pelos gregos, na Grécia Antiga, onde o conceito de cidadania existia para os cidadãos. Mas eram cidadãos que eram uma minoria da população. Eram homens com mais de 21 anos, atenienses ou filhos de pais atenienses e que pagavam um determinado imposto. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos, estrangeiros, não eram cidadãos. E, portanto, esta questão de cidadania, daqueles que participavam da cidade, que legislavam, que decidiam sobre a cidade, era reservada a uma minoria da população. É certo que vários séculos se envolveram, vários séculos passaram, e houve, de facto, até estes direitos de cidadãos foram de alguma forma coartados, com as monarquias absolutistas, com algumas ditaduras, mas de facto há um acontecimento, que é a Revolução Francesa, que com os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade conseguiu implementar uma Constituição, estamos no final do século XVIII, em que dá o direito de voto e a isso o direito de participação plena e de sufrágio universal e direto aos cidadãos, mas apenas aos homens. E, portanto, ainda que depois tenham havido outras vicissitudes na história francesa, a verdade é que temos uma democracia, mas temos uma democracia incompleta, em que as mulheres não podem votar, e por isso, quando temos uma democracia em que cerca de metade da população não pode participar do direito de voto, não temos uma democracia plena. É verdade que os direitos das mulheres mudaram muito e mais tarde, e aí o primeiro país a permitir o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. A França, por exemplo, tendo como exemplo da maior democracia, só o consegue fazer após o final da Segunda Guerra Mundial, estamos a falar em 1945, e em Portugal só depois do 25 de abril de 74. Mas ponho-vos aqui a imagem de Carolina Beatriz Ângelo, que foi a primeira mulher a votar em Portugal em 1911. Isto não bate certo temporalmente. Mas Carolina Beatriz Ângelo era médica, era uma senhora instruída, e aproveitou um buraco legal que dizia que em Portugal só podiam votar os chefes de família, em 1911, estamos em 1911, só podiam votar os chefes de família, e ela usa essa alegação, ganha um conjunto de recursos, corre aos tribunais, e é a primeira mulher a votar, primeira e única, a votar antes da data anunciada, isto porque, em 1913, a Primeira República altera a lei e clarifica, de facto, que deve ser aos elementos do sexo masculino. Para vos dizer e trazer-vos aqui a palavra política. E a política, recuperando novamente os gregos, não é mais do que a participação da polis, a participação e a arte de governar a cidade. E isso é o que nós fazemos no nosso dia-a-dia. A participação na cidade, a participação na nossa vivência, a participação naquilo que fazemos, é aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, nos exemplos mais banais. Quando reivindicamos em conjunto por melhores condições no nosso bairro, na nossa rua, quando pensamos que queremos um parque infantil, um jardim, um parque florestal, quando exigimos melhorias na sinalização, melhorias na iluminação da nossa rua, da nossa rua ou do nosso bairro, estamos a fazer política. Estamos a fazer política quando assinamos o abaixo-assinado, estamos a fazer política quando escrevemos uma carta a um responsável governamental, estamos a fazer política quando nos associamos a alguém a reivindicar alguma coisa. Isto acontece no nosso dia-a-dia. E também em pequenos exemplos, como quando vamos ao supermercado, e aqui a fazer política não será entre escolher entre maçãs e peras, mas sim quando decidimos, por exemplo, comprar uma maçã portuguesa em vez de uma maçã estrangeira. Ou até não irmos ao supermercado e irmos ao mini-mercado. Aí fazemos política, tomamos decisões que têm consequências, naturalmente, em diferentes escalas, como podem perceber. Isto traz-nos tudo a palavra participar. Nós, todos os dias, naquilo que fazemos, seja em maior ou menor escala, participamos. Nós participamos. E esta participação não tem que ver só, como comecei no início, com os mecanismos formais. É óbvio que esses são importantes. O mecanismo formal de votar, o mecanismo formal de participar numa assembleia, o mecanismo formal de conhecer algumas das questões mais caricatas da lei e que possam ser aplicadas. Mas nós participamos, e participamos muito civicamente, quando
temos uma ideia, queremos defender uma ideia e criamos uma associação ou uma organização para a defesa dos animais, para uma questão de defesa dos mais necessitados, para promover questões de voluntariado, quando participamos numa associação de estudantes, numa organização académica, num grupo desportivo, num grupo de recreativo. São milhares os exemplos daquilo que é a nossa participação onde fazemos política. E por isso não podemos diabolizar a palavra política, porque a política não está longe, a política não está inacessível, a política está connosco no nosso dia-a-dia. E por isso não nos podemos demitir de participar, nem podemos dar aos outros o poder de decisão, dar a uma minoria o poder de decisão, porque era isso exatamente que acontecia na Grécia Antiga, quando apenas uma parte da população, uma elite da população, podia decidir aquilo que era de todos. E isto, deixar aqui também, porque eu sou jovem, eu quero deixar também uma mensagem para os jovens. Ainda em agosto foi tema a questão do regresso ou não do serviço militar obrigatório. É um dos temas onde poucos jovens, aliás, nenhum jovem da minha idade sabe o que é, e muito menos para baixo, não é? E é uma questão onde poucos jovens se pronunciaram. Pronunciaram-se algumas estruturas, talvez algumas juventudes partidárias que tentaram acabar com a questão, mas isto é uma questão que me afeta a mim e que nos afeta a nós, principalmente aos jovens. Podemos falar, por exemplo, da questão, quando discutimos a União Europeia e a integração portuguesa na União Europeia, a União Europeia não é perfeita, tem defeitos, tem virtudes, mas uma coisa é inegável, é que, desde que temos a União Europeia, temos paz na Europa, temos paz no mundo. E, portanto, uma das coisas que eu gosto de fazer enquanto participo é não ter que passar por determinadas experiências para saber que não gosto delas. E, portanto, eu não gosto da guerra, eu prefiro viver em período de paz e e não preciso de experimentar a guerra para saber que não a quero. E, por isso, mesmo eu, que sou partidário, sou anti-guerra, naturalmente e favorável pela paz, tenho de ajudar e, como todos, muitas vezes a maioria silenciosa que não participa, que não se exprime, tem que se exprimir no sentido de defender aquilo que é o nosso modo de vida, aquilo de facto em que acreditamos. E por isso precisamos de ser uma voz coletiva. Uma voz que se calhar teria feito a diferença, porque estes números que vos mostro aqui, e todos já ouviram falar do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que supostamente foi aprovada pelo referendo, temos aqui a divisão por faixas etárias, desde os mais novos aos mais velhos, onde as barras amarelas significam aqueles que querem ficar. E percebem que, à medida que vamos avançando nas faixas etárias, há maior percentagem de votantes de sair. E curioso como os mais jovens e os que vão mais tempo viver com a consequência dessa decisão são os que menos peso têm na decisão que é tomada. Aqueles que decidem a favor da saída do Reino Unido da União Europeia são aqueles que menos tempo vão viver com essa decisão. Isto de uma forma nua e crua. Porquê? Porque estes jovens, que hoje estão mais aliados e mais afastados da participação, vivem num contexto europeu, onde já muitos fizeram Erasmus, muitos percebem o que é viver numa Europa sem fronteiras, o que é poder viajar sem fronteiras, o que é poder viver e passar pela Europa e passar praticamente pelo mundo sem um conjunto de limitações que existiam à data. E por isso eles acreditam, e provavelmente se fossem mais, se participassem mais, podiam ter feito a diferença nesta questão. Passamos para Portugal. Em Portugal, isto é a taxa de abstenção, falando dos mecanismos de participação formal do voto, isto é a taxa de abstenção que tivemos nas eleições à Presidência da República, 51,3%. Se virmos nas últimas legislativas, eleições para a Assembleia da República, temos 44% de abstenção. Isto são os números de abstenção da legislativa, posto num gráfico desde 1975, e podemos fazer de qualquer outro tipo de eleição em Portugal. Isto é uma escada que não para de crescer. Cresce, 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 cresce. Até quando? Porque, de facto, se no início vos comecei por dizer que me parece que não há uma democracia plenamente cumprida quando, por exemplo, as mulheres não tinham direito a voto, que significavam sensivelmente metade da população, será que temos uma democracia que se está a cumprir plenamente quando temos metade da população que hoje não é por restrições legais, que já o pode fazer, já pode votar, mas temos metade da população que não vota? Isso é, de facto, uma coisa que tem que se pensar e, sobretudo, que tem que se ensinar. Porque há uma questão, para mim, que é fundamental, que é nós conseguimos induzir, e aí desde cedo, desde a educação, podemos induzir as mudanças que queremos ver no mundo. E uma das coisas
E quero-vos dar aqui um exemplo que me é muito próximo, porque é meu, que tem a ver exatamente com este ensinar. Eu tenho hoje 27 anos, fiz 18 anos, a 9 de maio de 2009. E por isso é que vos trago aqui as eleições europeias de 2009. Foi o primeiro ato eleitoral formal em que eu pude participar. Sensivelmente um mês depois de fazer anos. E, para aqueles que conhecem minimamente o meu percurso, e foi aqui também anunciado, tive muito bons resultados académicos na parte do secundário e sabia tudo o que havia para saber, se calhar, na altura, o suficiente de português e de matemática e de biologia e de físico-química e por aí além, mas aqui não sabia nada. Não sabia. Tinha 18 anos, podia votar numas eleições, mas não sabia para que é que estava a votar, em que é que estava a votar, quem é que podia eleger, o que é que essas pessoas faziam, quem eram. Isto para vos dizer e para vos dar como meu exemplo que, de facto, falta-nos cumprir algo. Eu penso que no sistema educativo falta-nos cumprir algo em termos de ensinar cidadania, de promover a que esses jovens que formamos e por todos nós lá passamos, falta-nos promover alguma coisa de lhes ensinar a viver em sociedade. E esta é uma imagem icónica que acabo por usar várias vezes. E o aluno pergunta, quem diz, o que são os impostos, como funcionam e como é que os pago, ou podia perguntar o que é a Assembleia da República, o que é que são deputados, o que é que faz o Presidente da Câmara, o que é que faz o Presidente da República. E o sistema educativo responde, não lhe perguntes, não te preocupes, as mitocôndrias são responsáveis pela produção da energia das células, etc, etc, etc. E, portanto, hoje, mais do que tudo, é fundamental também pegar nesta geração, nas gerações, porque eu acho que perdemos tempo, perdemos oportunidade com gerações, e com a geração que me sucedeu e provavelmente que me antecedeu, perdemos a oportunidade também de nos ensinar a todos a participar em sociedade, a viver em sociedade. Quais é que são as regras, porque isto também não pode ser uma bandalheira, não é? Mas quais são as regras e perceber o que é que podemos fazer para chegar a este ponto. E, portanto, queria, de alguma forma, tentar sumariar o porquê de devermos participar. Nós devemos participar e devemos nos envolver e, com isso, ganhar mais conhecimento, mais aprendizagem sobre a sociedade, mais aprendizagem sobre o mundo, perceber como é que interagimos connosco e com os outros para podermos decidir melhor. Para perceber quem nos mente, quem não nos mente, quem nos diz o quê nos jornais, como é que verificamos essa informação, onde é que estão as fake news, onde é que está, de facto, a verdade. E com isso, e com esse conhecimento, e podendo discutir criticamente os assuntos, perceber onde é que está a informação, perceber quem diz o quê, de facto, podemos decidir melhor. E esse é um motivo pelo qual também vos trago aqui esta reflexão, porque eu acho que é dessa forma e com esse ideal que nós podemos contribuir para a construção do futuro. Porque quando nós participamos e nos envolvemos na construção da nossa rua, do nosso bairro, da nossa vila, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, estamos a contribuir para que isto seja tudo melhor, para que possamos crescer, que possamos envolver-nos mais e que, de facto, possamos ter a nossa sociedade mais envolvida e mais alerta, com maior awareness sobre aquilo que queremos dar à sociedade. E é também com eu acho que mais do que eu pregar e dar aqui qualquer tipo de sermão, acho que o importante destes momentos é que cada um de vocês se consiga tornar num multiplicador. Ou seja, muitos de vocês até já o fazem e hoje não é tudo feito na escola, há um papel fundamental da família, dos amigos, nesta convicção e neste convencimento de que, de facto, temos todos que nos envolver para um país melhor, mas principalmente aproveitar este momento para que todos nós nos tornemos multiplicadores e que, de facto, quando tivermos de participar, que, de facto, possamos criar a diferença e contribuir para um país melhor e para uma geração melhor. A minha geração certamente agradecerá, os mais novos também, porque estamos todos a construir um futuro melhor. Muito obrigado.